Bom, não sabemos nem por onde começar e nem sabemos nem o que falar para descrever quanta falta de vontade nesse time do Santos. Insatisfeito, é claro que estamos insatisfeitos, mas de se decepcionar. É decepcionante o que a gente viu ontem. Um Santos contra o Amazonas completamente apático. Com todo o respeito ao Amazonas, mas o Santos não pode empatar com um time desse. Com todo o respeito ao Amazonas. Mas o Santos não pode pensar nem em empatar com um time como esse. E o que a gente viu ontem foi um Santos completamente apático, sonolento, que parecia que não tinha nem entrado em campo. Um Santos muito parecido com tudo que a gente viu em 2023. E assim, e o Amazonas literalmente tomando conta da partida. O Amazonas foi muito superior ao Santos na maior parte do tempo. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Amazonas foi muito melhor e muito superior do que o Santos. Assim, em comparação, né, se a gente for comparar a grandeza de cada time, a grandeza do Santos com a grandeza do Amazonas, parecia que o Amazonas era o Santos e o Santos era o Amazonas. Entendeu bem o que eu falei? Deu pra entender o que eu tô falando? Deu? Não deu? Enfim, né? O Amazonas entrou na Vila Belmiro ontem como um time grande, com a mesma grandeza que o Santos tem. E dominou o Santos na maior parte do tempo. Teve muitas chances de ter aberto o placar e de ter saído da Vila Belmiro com a vitória. O que a gente pode colocar muito na conta do Gabriel Brazão. Ele foi um dos melhores jogadores do Santos em campo. Quer dizer, acho que a gente pode classificar ele como o melhor de todos, porque o time do Santos em si parecia que não tinha nem entrado em campo. Então é isso, né? E a gente já falou aqui, né, de tantas vezes que o João Paulo foi colocado como o melhor em campo, como o melhor da partida, como o craque do jogo. E eu já falei, né, que não é nada contra o João Paulo, mas o João Paulo é goleiro. Pro goleiro ser o melhor do time em campo é porque o time em si jogou muito mal. E é isso que aconteceu. Ontem, no caso, com Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, eu considero ele como o melhor do time ontem, porque o Santos em si jogou muito mal. E Gabriel Brazão é goleiro. E pro goleiro ter sido o melhor em campo, é porque o time em si jogou muito mal. Se não fosse o Gabriel Brazão, o Santos poderia ter perdido o jogo por 1-0, 2-0 ou até mais. O Amazonas poderia ter ganhado do Santos com um placar muito grande, se não fosse as defesas do Gabriel Brazão. O Amazonas não se intimidou, entrou na Vila Belmiro com a cabeça erguida e como um time da mesma grandeza que o Santos tem. Como o Flamengo entraria na Vila Belmiro, com a disposição que o Flamengo entraria na Vila Belmiro para enfrentar o Santos, com a disposição que o Palmeiras teria, com a disposição que o Corinthians, que o São Paulo, que o Atlético Mineiro, com a disposição que qualquer um desses times grandes teriam para enfrentar o Santos dentro da sua casa. Né? Então, o Amazonas não ganhou o jogo não por falta de mérito, mas por causa do Gabriel Brazão. Porque se não fosse ele, o Amazonas teria ganhado esse jogo. E olha só, o Santos ainda teve um jogador a menos, porque o Escobar foi expulso no começo do segundo tempo, o Escobar foi expulso, né? Depois disso, o Amazonas nem conseguiu se aproveitar para conseguir a vitória. E olha a ironia. O Amazonas foi muito superior ao Santos, mas nem o fato dele ter tido um jogador a mais a maior parte do segundo tempo inteiro, nem isso fez com que ele conseguisse ganhar o jogo. Olha só a ironia. O melhor time no jogo, o time que jogou melhor de forma disparada, não conseguiu ganhar o jogo, nem com um jogador a mais. Enfim, a hipocrisia, né? Mas o Santos em si parecia uma brincadeira de mau gosto ontem. O Santos não sabia o que fazer com a bola, não sabia como jogar, não sabia fazer nada. O Santos completamente apático. Parecia que não tinha entrado em campo. Literalmente dormiu em campo e deixou o Amazonas jogar. É isso que a gente pode denominar, né? E em pouquíssimas chances que teve, foram chances claras.
chances claras que não conseguiu aproveitar. Das poucas chances que o Santos teve, o Santos não conseguiu aproveitar nenhuma, que eram chances muito boas e claras, que foram criadas a partir da sorte. Mas nem sorte, né? Azar mesmo, porque teve o azar de ter perdido gols claros, os poucos gols que teve a oportunidade de fazer. Enfim, né? E o Santos desperdiça mais uma vez a chance de voltar à liderança da Série B, nem que fosse de forma momentânea. Agora o Santos continua na segunda colocação, né? Enfim, né? Não está ameaçado, né? Porque o América Mineiro não chega no Santos, o América Mineiro é o quinto colocado, não chega no Santos de qualquer jeito. Mas a questão é, até onde vai essa falta de vontade do Santos? É esse o X da questão. Até aonde vai a falta de vontade desse time, né? Próximo jogo agora contra a Ponte Preta, o Santos tem que ganhar esse jogo contra a Ponte Preta, né? Agora a gente vai pensar que o Santos ganhou do Avaí fora de casa, no estádio do Avaí de 2-0 e perde de 1-0 na Vila. O Santos ganhou da Ponte Preta de 2-1 fora de casa lá no estádio Moisés Lucarelli, estádio da Ponte Preta, né? Daí vem essa questão aí, o Santos não pode vacilar de novo. Da mesma forma que vacilou contra o Avaí, da mesma forma que vacilou contra o Guarani, da mesma forma que vacilou ontem contra o Amazonas, o Santos não pode pensar em vacilar contra a Ponte Preta. O Santos tem que ganhar da Ponte Preta. É a obrigação do Santos. É isso. Não vou falar mais nada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Fui.